Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. No Brasil, a sobreposição da vontade do Poder Judiciário sobre outras instâncias políticas aumentou nos dias atuais. Mas até que ponto a produção de decisões que interferem na atuação dos poderes legislativo e executivo pode prejudicar o Estado democrático de direito? Para discutir judicialismo e ativismo judicial, está conosco a professora da PUC do Rio de Janeiro, Gisele Citadino, doutora em Ciência Política. Professora Gisele, seja bem-vinda no Justiça do Trabalho na TV. Obrigada, eu agradeço o convite. Bom, na história política do Brasil tivemos diversos governos autoritários. Com base nisso, podemos dizer que a nossa democracia, que veio com a Constituição de 88, ainda é muito jovem, menos de 30 anos. Nesse cenário, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a atuação do Poder Judiciário num Estado democrático de direito. A atuação do Poder Judiciário no Estado democrático de direito é fundamental, Letícia. Não só do Poder Judiciário, certamente, de todos os poderes. Mas o Poder Judiciário é um locus, é um lugar onde as demandas por direitos, né, aparecem. Né? Inclusive, se a gente toma a trajetória do povo brasileiro em relação às suas demandas no Poder Judiciário, a gente percebe muito claramente que nesses últimos 30 anos, eu diria até que nesses últimos 20 anos, a quantidade de processos levados ao Poder Judiciário é muito grande. Então, o Poder Judiciário é fundamental para o Estado de Direito. Primeiro, porque é o Poder Judiciário que garante o direito do cidadão, aquele direito que nos regimes autoritários não são considerados. E, por outro lado, o Poder Judiciário é fundamental porque garante segurança jurídica, e aí não somente ao cidadão que demanda ao Judiciário, mas garante segurança jurídica também para aquela pessoa que está assistindo ao outro que demanda, né? Porque se você vê que o judiciário decide de uma determinada forma em relação a alguém e decide da mesma forma em relação a outro alguém e você não é parte nesse processo, você é só observador, então se você percebe que essas decisões são decisões idênticas, decisões parecidas, decisões iguais, decisões que configuram precedentes ou jurisprudência, isso também lhe dá segurança jurídica. Uhum. Bom, muito bem. Um dos seus artigos, a senhora afirma que a expansão do processo judicial é uma marca das sociedades contemporâneas. Por quê? Por vários motivos. Isso não é um privilégio brasileiro, né? Isso vem já de longa data e atravessa, digamos, não só a Europa, não só o Brasil, como a Europa, outros países da América Latina, especialmente Portugal e Espanha. Eu acho que a gente poderia mais ou menos enumerar o fato de que o Poder Judiciário vem, digamos, eu não quero falar nesse momento em ativismo judicial, mas a gente poderia dizer que nos últimos 40 ou 50 anos, digamos, da metade da década de 70 do século passado para cá, há efetivamente uma ampliação da esfera de atuação do Poder Judiciário no mundo inteiro. E isso a gente pode, digamos, encontrar algumas chaves de interpretação desse processo de ampliação do Poder Judiciário em vários temas diferentes. Por exemplo, se a gente olha para a Europa, os processos de redemocratização de Portugal e Espanha, da Península Ibérica, né? O fim das ditaduras, né, na Península Ibérica. O fim e a queda dos países do leste europeu, né, que pertenciam à chamada União Soviética, e seus processos de constitucionalização, né? Porque é importante a gente assinalar que esses processos de redemocratização, eles evidentemente são acompanhados de processos de constitucionalização. Isso a gente vê acontecer na Europa, tanto na Península Ibérica, quanto nos países do antigo leste europeu. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisaria destacar. Um outro ponto que seria importante lembrar para explicar essa esfera de ampliação do Poder Judiciário é o fenômeno daquilo que na Europa ficou conhecido como criminalização da responsabilidade política. Eu acho que a gente tem dois exemplos disso. O primeiro, mais importante, foi a Operação Mãos Limpas na Itália. E o segundo, na Espanha,
também houve um forte processo de discussão, né, sobre a responsabilidade de políticos em sua vida pública. Eu acho que digamos que esse seria um segundo ponto. Um terceiro ponto, e aí eu acho que a gente pode olhar mais para a América Latina, é o fato de que também aqui na América Latina, quando nós concluímos os processos autoritários e constitucionalizamos Brasil, Argentina, Chile, todas essas constituições, elas vieram acompanhadas não só de uma magistratura forte, mas também de instituições como o Ministério Público, também muito fortes. Então, eu diria que não é somente uma importância digamos, do juiz, mas é a importância de todo o sistema de justiça, não só juízes, mas também Ministério Público. Acho que um outro tema que a gente também poderia levantar para pensar essa questão da ampliação do Poder Judiciário é a questão que se discutiu durante muito tempo da constituição de tribunais internacionais. Então, nós criamos, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. E isso é uma novidade no cenário ocidental, né? E essa novidade vem exatamente do final do século passado para cá. E por último, né, eu estou lembrando, assim, eu estou tentando lembrar assim de algumas chaves, né, através das quais a gente pode entender esse processo de ampliação do Poder Judiciário. Eu acho que finalmente a literatura política. E isso não é uma questão qualquer, não. Se a gente olhasse para a questão da literatura, da bibliografia, enfim, dos trabalhos produzidos até os anos 70, todo mundo que trabalha com teoria política olhava para o direito de uma forma muito crítica. Ou o direito era visto como um instrumento de dominação de uma classe dominante, ou o direito, isso em relação à literatura dita marxista, né? Estou pensando em Gramsci, em Poulantzas, em Althusser, em todos os marxistas contemporâneos, né, do final do século XX, que criticavam muito o direito porque viam o direito como um instrumento de dominação de classe, ou mesmo não marxistas ou antimarxistas, ainda que no âmbito da esquerda, como, por exemplo, Michel Foucault, que via o direito como um instrumento de normalização. Então, o direito era visto de uma maneira muito crítica. Isso muda a partir dos anos 70. Então, a gente tem toda uma literatura, né, isso é um assunto muito longo, eu vou concluir, mas a gente tem toda uma literatura que, basicamente, a gente pode demarcar no livro do John Rawls, que se chama Uma Teoria da Justiça, que ele escreve no início dos anos 70, e ele faz essa associação entre direito e política de uma forma positiva, né? E isso, de certa forma, revigora essa aproximação entre direito e política, ou entre direito e ciência política. Não gosto muito dessa expressão ciência, não. Nem para o direito, nem para a política. Mas refaz essa aproximação entre o direito e a política de uma maneira que a gente tinha ficado durante décadas sem ver. Bom, professora Gisele, no Brasil, atualmente, o Poder Judiciário tem sido chamado para solucionar questões que ultrapassam a sua competência, ou seja, que envolve áreas do Executivo e do Legislativo. Por que isso aconteceu? Bem, isso é um processo que tem acontecido em vários lugares do mundo, isso não acontece somente no Brasil, e a gente precisa entender que o papel do Poder Judiciário não é mais, como no passado, um papel restrito à tomada de decisões judiciais que tem pouca importância para o conjunto da sociedade. E eu acho que, especialmente, a relação entre o judiciário e o legislativo é uma relação muito especial. Há um constitucionalista americano que eu acho que explica isso muito bem, em que ele diz o seguinte: existem momentos em que uma sociedade vive um período de efervescência constitucional. E existem momentos em que a sociedade vive um período de normalidade constitucional. Nos momentos de efervescência, o Poder Judiciário aparece com muita intensidade, né? E como é que isso se dá? Isso se dá, eu acho que basicamente de duas maneiras diferentes. Primeiro, quando o Poder Judiciário garante os direitos das minorias. Porque se a gente for olhar, por exemplo, o Poder Legislativo
ele normalmente enfrenta questões majoritárias. A gente tem que lembrar que as pessoas, para ocupar cargos no legislativo, essas pessoas precisam de votos. E que se essas pessoas que precisam de votos forem enfrentar questões polêmicas, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, questões de natureza religiosa, essas pessoas vão ter dificuldade de encontrar uma quantidade grande de eleitores que os coloque no parlamento. Então é natural, não é irresponsabilidade, é natural que no âmbito do parlamento e que os políticos em particular, eles não queiram, eles não tenham interesse em discutir questões de natureza polêmica. Porque isso pode lhes tirar voto e se eles perdem voto, eles não se reelegem. E se você imagina que a racionalidade de um político é obter votos para se reeleger, é isso que a gente espera de um político, que o seu nome seja um nome bem recebido por um conjunto de pessoas da sociedade e que ele vá representar aquele conjunto, é natural que ele se proteja. Só que as minorias também têm seus direitos. E é nesse momento que as minorias vão ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário, evidentemente, não pode deixar de se manifestar quando demandado. Bom, muito bem. Uma das consequências, então, da ascensão do Poder Judiciário no mundo e no Brasil, principalmente, foi a judicialização. Eu gostaria que a senhora explicasse, então, um pouquinho esse fenômeno. Essa é uma discussão muito interessante. A gente precisa separar de uma maneira muito clara o que é judicialização da política e o que é ativismo judicial. São duas coisas bastante diferentes. Se a gente toma a Constituição de 88 e percebe que a Constituição de 88 nos garantiu, a todos nós cidadãos brasileiros, um conjunto de direitos. Além de tudo, além de todos os direitos assegurados na Constituição, a nossa Constituição diz que também estão garantidos todos os direitos firmados em pactos e tratados internacionais. Então, nós, cidadãos brasileiros, recebemos uma quantidade de direitos. Ter recebido essa quantidade de direitos é insuficiente, porque não adianta nada a gente ter uma lista enorme de direitos se a gente não tem mecanismos para concretizar esses direitos na prática. Então, a nossa Constituição também nos garantiu uma série de institutos ou de instrumentos procedimentais através dos quais, de maneira individual ou de maneira coletiva, nós lutamos para concretizar os nossos direitos. Então, o que é que acontece no Brasil? O que é que aconteceu no Brasil? E isso certamente explica os 100 milhões de processos que circulam no Poder Judiciário. Significa que o cidadão brasileiro encontrou uma outra maneira de fazer política, que não somente as clássicas maneiras que a gente conhecia até então, que é eleger meu representante no parlamento, via da democracia representativa, e participar ativamente de um movimento sindical, de um sindicato, de uma manifestação de rua. Isso é democracia participativa. São as duas lógicas clássicas da democracia, a representativa e a participativa, e essa é a maneira como o cidadão atua politicamente. Só que com a judicialização da política, ele encontra uma terceira maneira de atuar politicamente, que é usar esses instrumentos que a Constituição assegura, tentar garantir e concretizar esses direitos que a Constituição assegura, e com isso ele foi capaz de criar aquilo que, por falta de nome melhor, a gente designa como um novo tipo de espaço público, que é o espaço público judicial. Não que a figura do juiz seja importante, mas a figura do espaço judicial de luta por concretização de direitos é uma outra forma de atuação política que é diferente do processo eleitoral ou da ocupação da praça pública. Vou para a justiça lutar por meus direitos. Então, é como se o cidadão brasileiro tivesse criado um novo espaço público. Ele inaugura um novo espaço público que o Brasil não havia conhecido antes da promulgação da Constituição de 88. A gente pode dizer que isso, digamos, se justifica pela falha, muitas vezes, do Estado em não garantir esses direitos do cidadão, que acabam indo recorrer ao judiciário? Sem dúvida. É evidente que quanto mais o Estado, por antecipação,
garante os direitos do cidadão, ele menos necessidade tem de demandá-los. Isso é verdade. Agora a gente não precisa, quer dizer, a gente não pode esquecer que a gente não vive na Finlândia, né? A gente vive no Brasil, um país muito pobre e um país que tem uma perversa tradição de não assegurar direitos às camadas populares. Só que as camadas populares tomaram consciência desses direitos, tomaram consciência desses instrumentos e foram à luta, né? Foram à luta e o judiciário paga um preço, que é o preço, né, de ter uma estrutura que é morosa desde 1500. Né? Quer dizer, o Brasil sempre teve uma estrutura judiciária morosa. Então, nesse momento em que o judiciário é demandado, essa questão se torna ainda mais difícil, ainda mais complexa. E num país pobre, isso não é fácil. Bom, professora Gisele, a senhora falou um pouquinho sobre judicialismo e ativismo judicial, que há uma diferença grande entre eles. Então, como a gente falou do judicialismo antes, eu queria agora que a senhora falasse um pouquinho, então, sobre o ativismo judicial. O que é e qual que é a principal diferença entre judicialismo? Claro. Como eu tinha dito no bloco passado, a judicialização da política, isso que você está designando como judicialismo, é algo muito importante, é algo que precisa ser valorizado e, da mesma forma como a gente valoriza a criação desse espaço público em que o cidadão demanda os seus direitos, a gente precisa valorizar a atuação do Poder Judiciário no sentido de concretizar esses direitos assegurados pela Constituição. Então, não há como, de um lado, um cidadão que demanda e, do outro lado, um Poder Judiciário que não atende. Então, o papel do Poder Judiciário na consolidação da democracia, especialmente em países como o Brasil, que não tem uma tradição, digamos, de linearidade constitucional, né? É um país que sofre com episódios fortes de autoritarismo e de ditaduras, essa atuação do Poder Judiciário é decisiva. Agora, exatamente por ser decisiva, essa atuação do Judiciário tem que ser muito cuidadosa, né? O Poder Judiciário, ele não pode se confundir de maneira nenhuma com uma espécie de regente republicano de uma cidadania que ele imagina que ele possa conduzir, né? Que é o ativismo judicial. Que esse é o ativismo judicial. O ativismo judicial, no meu entender, existem várias interpretações diferentes, como, de resto, tudo na vida, né? Mas o ativismo judicial, da forma como eu compreendo, como eu defino e como um conjunto de autores o fazem, ele supõe um poder judiciário que se coloca como uma espécie de vanguarda. Alguém já falou em vanguarda iluminista, como se o poder judiciário, mais do que o legislativo, mais do que o executivo, tivesse alguma competência adicional por sua própria natureza, por sua própria característica, que os demais poderes não têm. Então, é como se justificássemos a expansão do poder judiciário para além do limite da separação dos poderes, pelo fato de que o poder judiciário teria uma legitimidade intrínseca que o poder legislativo ou executivo tivesse perdido. E eu acho que ativismo judicial no Brasil hoje é sinônimo de demofobia, é sinônimo de crítica da política, é sinônimo de desvalorização da atividade política em si, né? A gente vive um momento, não só agora especificamente, mas a gente tem no Brasil uma certa tradição. É muito verdadeiro, quer dizer, é bem verdade que o poder legislativo, que os nossos políticos contribuem fortemente para isso, Sim. né? Mas do fato de que a gente não possa se vangloriar da nossa classe política, não significa que a gente deva jogar a política no lixo. É como se a gente jogasse o bebê junto com a água do banho. Então não há alternativa fora da política. Fora da política, a única alternativa são as ditaduras e os autoritarismos. Então, é importante valorizar todos os poderes e nunca imaginar que algum desses poderes, por sua própria característica, é regente republicano, é vanguarda iluminista ou está adiante
à frente ou tem uma legitimidade que os outros dois poderes deixam de ter, ou não têm. Sim, na verdade, a independência do juiz, nesse caso, está em não ser atrelado a nenhum dos poderes, mas não de ultrapassar o que diz a lei. Claro, o fundamental para um juiz é decidir conforme a lei. Ele precisa dar segurança jurídica ao conjunto da sociedade. Um juiz não pode tomar partido. Um juiz não pode decidir conforme os interesses do grupo A, do grupo B ou do grupo C. Um juiz não pode acreditar, fazer uma avaliação da política brasileira e resolver que vai decidir segundo aquilo que ele acha correto politicamente. Ele tem que decidir conforme a lei, porque senão ele gera uma insegurança e ele começa a participar dessa posição segundo a qual a atividade política por si é uma atividade menor, é uma atividade desvalorizada, é uma atividade que não deve ser reconhecida. Quando o contrário é o que vale, porque não há democracia sem um espaço público da política forte e consolidado. Se nós não estamos satisfeitos, e eu acho que temos todos os motivos para não estar satisfeitos, né, com alguns representantes nossos no poder legislativo, que sejamos capazes de mudá-los. Mas isso leva tempo. Cultura política ninguém adquire somente porque uma nova Constituição foi promulgada. Cultura política é uma coisa que a gente adquire com o exercício da atividade política. E nós, brasileiros, fomos, digamos, bastante impedidos ao longo de nossa história de exercer essa atividade política. Uhum. Então, só para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora terminasse, então, falando um pouquinho sobre o seu artigo que a senhora fez sobre ativismo judicial. Nele diz que, no contexto atual da sociedade, o cidadão deixa de ser destinatário do direito e passa a ser também autor do seu direito. Como isso acontece? Eu acho que essa é uma discussão teórica infindável, mas eu gostaria somente de dizer o seguinte, tentando ser um pouco objetiva em relação a isso. Nós podemos olhar o cidadão como o destinatário da norma. A norma é feita para atender os direitos do cidadão. Mas eu acho que isso é um equívoco, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a norma, olhar para o ordenamento normativo, olhar para o direito como sendo algo que é resultado da nossa ação política como cidadãos. Seja da nossa ação política direta, quando a gente aprova, quando a gente, por exemplo, apoia um projeto de lei, quando a gente vai para frente do Congresso Nacional demonstrar a nossa vontade, quando a gente participa de um determinado movimento, ou quando o nosso poder legislativo tem legitimidade, né? Então, se o nosso poder legislativo tem legitimidade, e se esse poder legislativo produz o direito, na verdade, quem está produzindo o direito é o cidadão brasileiro, que é, ao mesmo tempo, o autor e o destinatário da norma. Então, se ele é, ao mesmo tempo, o autor e o destinatário da norma, isso faz com que a gente consiga associar direito e democracia, ou associar os direitos fundamentais de cada um de nós à nossa própria soberania popular. Nós somos soberanos, como povo, para definir o nosso direito. A gente só pode interpretar a nossa Constituição dessa maneira. A nossa Constituição é resultado do fato de que nós, cidadãos brasileiros, fomos, ao mesmo tempo, os autores dessa Constituição, e essa Constituição se destina para nós, cidadãos brasileiros. Uhum. Professora, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Obrigada pela participação no nosso programa. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Hoje conversamos sobre judicialismo e ativismo judicial no Brasil com a professora Gisele Cittadino, doutora em ciência política. Nos vemos no próximo programa. Até lá!